Quero cumprimentar o nosso Luiz Lemos, porque acompanhei desde o início a fundação da ANFAC e sei perfeitamente que ela tem um nome que é o presidente perpétuo, não é? Uma espécie de monarquia dentro da ANFAC, e que muito depende exatamente do trabalho que ele vem fazendo. Então, os meus cumprimentos, já que desde o início acompanhei o seu trabalho. E, para falar sobre a conjuntura, a minha intenção é, nessa meia hora, 40 minutos que tenho, analisar o momento em que o Brasil está vivendo, em nível de reformas, e principalmente nesse diálogo conturbado que temos entre os poderes. Fazer uma análise do poder legislativo, do poder executivo, do poder judiciário, e, ao mesmo tempo, nada obstante todas as turbulências que nós vemos nos jornais, examinar um pouco determinados aspectos que me parecem que, nada obstante essas turbulências, o país não vai indo tão mal como os jornais fazem crer. Em primeiro lugar, indiscutivelmente, há um estilo no presidente da República, que os senhores acompanham, que é difícil mudar. Um escritor francês, Buffon, ele dizia que o estilo é o homem mesmo. E ele, como deputado, sempre foi alguém que decidia e falava de bate-pronto, e continua fazendo como presidente da República, procurando manter aquilo que o levou à presidência da República. Se nós analisarmos na figura do presidente Bolsonaro, que ele teve 10 segundos de televisão, todos os jornais contra ele, e do fundo partidário, 47 vezes menos que o principal do candidato, o que mais teve, que era do PSDB, os senhores vão convir que esse estilo é que o levou à presidência, com a diferença correspondente à presidência, à população de Portugal. 12 milhões de habitantes é a população de Portugal. E essa foi a diferença entre o presidente Bolsonaro e o segundo, que foi o candidato do presidente Lula, o Fernando Haddad. Então, esse estilo é muito difícil de mudar. E o estilo, evidentemente, cria turbulência. Mas é um estilo que, apesar de tudo, nas redes sociais, tem um impacto que continua. Mas dificulta muito o diálogo. Mas nem por isso dificulta a presidência. O que nós estamos vendo hoje é um pouco a reação que aqueles que não acreditavam que um candidato saído do limbo viesse a ser presidente da República continuam numa campanha permanente, fazendo com que frases isoladas, dessas muitas vezes que ele poderia controlar, se transformem na obra completa dele. E se ele fizer um discurso de 2 horas, com bastante conteúdo, mas apresentar 3, 4, 5 frases infelizes nesse estilo, mais polêmico, mais agressivo, são essas frases que se transformam em manchete de jornais. Nada obstante isso, esse governo está conseguindo, no momento, agora na terça-feira, aprovar a reforma previdenciária. Todos os presidentes da República, desde Collor, pretenderam aprovar uma reforma previdenciária. Todos fracassaram. Nós tivemos o presidente Fernando Henrique, com a tentativa de uma reforma. A reforma dele foi uma reforma conceitual, mas não foi uma reforma de economia. Este faz uma reforma que está longe de ser a reforma ideal. Uma reforma que ainda vai ter que passar por outras etapas no futuro
porque a economia que se pretende é uma economia boa, mas ainda insuficiente para que se possa enfrentar o problema. Mas está conseguindo passar. Por outro lado, alguns projetos que estão sendo apresentados são nitidamente de reduzir a burocracia governamental. Esse projeto aprovado da desregulamentação empresarial, o país é um país de burocracia. Vive o país a burocracia permanente. Aqui no Brasil, nós precisamos, para respirar, pedir autorização ao governo. Dizia outro dia, conversando com o governador Dória, ele me mostrava que, quando ele entrou como prefeito, foi verificar nas autorizações necessárias para uma empresa, internamente, a necessidade de 146 carimbos, pelo menos, o que representa um país em que se criam dificuldades para justificar uma burocracia crescente, e isto que nós temos no país, a colocação dos amigos do rei. Em 2015, o Estado de São Paulo publicou, ainda no governo da presidente Dilma, que nós tínhamos, no Brasil, não concursados, no governo federal, mas contratados como amigos do rei, 115 mil funcionários. A Merkel, na Alemanha, tinha 600. E Obama, nos Estados Unidos, 4 mil não concursados. O que vale dizer, cada governo traz um grupo de amigos em que a competência é o que menos importa, o que mais importa é a sua vinculação, e a burocracia vai criando obrigações, sendo que tem-se a impressão que todos nós, cidadãos, estamos a serviço do Estado, e não o Estado a nosso serviço. Que o servidor público, a função é servir-se do público, e não servir ao público. E essa burocracia leva o Brasil a ter uma carga tributária que é apenas a arrecadação, segundo a própria Receita, em torno de 35% do PIB, segundo o OCDE, na ordem de 33%, sendo que isto é insuficiente para que nós possamos enfrentar o problema de investimentos, de desenvolvimento econômico, e o governo, para despesas correntes, é obrigado a pegar dinheiro no mercado. O que vale dizer, nós aumentamos o endividamento governamental para pagar despesas correntes. E temos esse privilégio de hoje estar entre os países emergentes, aquele cujo endividamento, eu estou falando dos países emergentes de expressão, chegou a mais de 80% do PIB. Então, vale dizer, esse governo está procurando desburocratizar. A ideia desse projeto da desburocratização que passou, agora, esse projeto do contribuinte legal, grande parte das obrigações tributárias que estão sendo discutidas, quando a Receita Federal declara que eles têm trilhões de reais em execução, na verdade, depende de uma legislação conflitual, uma legislação complexa, uma legislação tributária que não está à altura de um país civilizado, em que as exceções vão transformando cada contribuinte, por mais bem assistido que seja, sempre podendo cometer alguma infração, porque não interpretou diretamente, e os bônus de eficiência que se entregam à fiscalização, quanto mais autuarem, mais eles ganham, é evidente que aquela filosofia que Karl Schmitt, quando trabalharam para preparar a União Europeia, o Tratado de Roma, de que a função da fiscalização é, em primeiro lugar, orientar,
e só punir aqueles que realmente demonstravam vontade de sonegar, nós temos o contrário. O que querem autuar, buscando pontos e vírgulas, numa legislação complexa que fazem questão de produzir, porque a legislação é complexa, a fim de poderem ter autos de infração e o bônus de eficiência, que leva, inclusive, o CARF a ter o voto de qualidade. O que é o voto de qualidade? Quando há um empate, quem preside tem que ser um agente fiscal, e, presidindo este agente fiscal, ele desempata sempre a favor da Fazenda. O que vale dizer o artigo 112 do Código Tributário Nacional, que diz que, quando há dúvida, tem que se decidir a favor do contribuinte, é pisoteado, é ignorado. Quando há dúvida, decide-se a favor do fisco, porque há o bônus de eficiência, inclusive para os julgadores do CARF, para os julgadores que são da Fazenda. Isto o governo está procurando modificar. E essa do contribuinte legal, dizer vai até 70%, é que muitos desses autos de infração, muitas dessas dívidas não serão cobradas nunca. Empresas que foram à falência, que não têm condições, multas absolutamente complexas, uma legislação que deveria ser extremamente simples, como de PIS e COFINS, porque é uma legislação que incide sobre receita. Nada é tão simples como tributar uma receita ou faturamento. E todos os senhores sabem, 2 regimes, cumulativo, não cumulativos, exceções, e o número de autos de infrações que são feitos. Obrigações acessórias. Hoje, o Brasil faz todo o contribuinte como cidadão mais apenado no mundo inteiro em nível de obrigações. Trabalhar para o fisco, escriturar, procurar seguir. E o que nós vemos é que o Brasil bate de longe em média de horas trabalhadas. O Banco Mundial falava em 2.600, mais recentemente fala-se em 2.000 horas, contra 100 horas, 200 horas ou 300 horas de países como os Estados Unidos. A Alemanha, que se gasta, em média, por ano para cumprir obrigações. O que vale dizer, nada obstante, o governo está procurando equacionar esses problemas. Primeiro, com essa tentativa de contribuinte legal, fazer com que se receba o que é possível receber e se tente recuperar empresas que são fechadas por causa de obrigações tributárias. Por quê? No momento que eles decidem administrativamente, vai para juiz de execução fiscal, penhora online, e é a primeira penhora que se faz, praticamente inviabilizando. Então, nós estamos vendo o próprio projeto de reforma tributária. Examinei, conversei com Bernardo Api, conversei com o Raul, fiz discussões com o senador Roberto Rocha, que é no Senado, que está cuidando da reforma tributária lá, aqui, embora não conversando sobre a reforma, mas mostrei as minhas preocupações para o deputado Baleia Rossi, na Câmara dos Deputados. Os 2 projetos que aí estão, conceitualmente, são muito bons, mas não podem ser aprovados da forma como se pretende. Os senhores gostariam de uma reforma simplificadora? Como é que podemos aceitar a do Bernardo Api, que é um belíssimo economista, tem uma grande admiração e grande amizade, uma reforma que diz o seguinte: durante 10 anos, os senhores terão que conviver com o novo sistema e com o sistema antigo. Porque, como não se tem certeza se esse sistema vai dar certo, à medida que as alíquotas forem aumentando no novo sistema, serão reduzidas no antigo. Mas os senhores terão que fazer tudo o que fazem no sistema atual, com todos os tributos, e vão ter que adotar um novo sistema. Quer dizer, durante 10 anos, os senhores terão a vida complicada em nível de obrigações. Para se dar certo, os senhores entrarem com o novo sistema. Eu tenho mostrado só isto inviabiliza a discussão do resto. O que é que o governo está pretendendo fazer? Simplificar em legislação infraconstitucional.
O que vale dizer, em outras palavras, pegar PIS, COFINS, essa legislação que você pode fazer reformas através apenas de acordo de lideranças. Não há necessidade de se fazer uma PEC, 60% de deputados, 60% de senadores, e depois, com calma, vá se estudar um sistema simplificador em nível constitucional. Para que os senhores tenham noção, nós temos o ICMS, o Imposto de Circulação, sobre operações de circulação relativas à circulação de mercadoria, para que o Supremo definisse um conceito do que fosse mercadoria, do que fosse operação, do que fosse circulação, levou 30 anos. 30 anos discutindo. Os senhores imaginem com novos conceitos do Supremo Tribunal Federal, com o sistema antigo, e ter que se discutir a aplicação de legislação infraconstitucional que terá que se fazer se for adotar as mudanças constitucionais. O governo está pretendendo fazer, e vai apresentar semana que vem, uma reforma tributária, esta do governo, de natureza infraconstitucional. Reduzir obrigações acessórias, reduzir obrigações do contribuinte. Então, o que nós estamos vendo é que aquilo que a imprensa não dá o destaque necessário, que alguns passos estão sendo dados, nada obstante a turbulência verbal provocada pelo nosso presidente, que leva muitas vezes, inclusive, a termos também problemas em relação ao próprio diálogo com o Congresso. Mas há um dado que me parece extremamente positivo. É que, por mais que seja difícil o diálogo num Congresso com 26 partidos presentes, todos têm consciência que nós temos que sair da crise. É bobagem pensar que vai se poder permanentemente viver numa crise financeira, razão pela qual os senhores têm visto que a turbulência existe, os partidos políticos, principalmente de apoio do governo, eles se digladiam, mas os projetos estão andando, o que é extremamente positivo. Então, me parece que tem que haver ainda um aprendizado por parte de uma equipe absolutamente nova do governo. Ainda ontem conseguiram uma cadeira na ONU, no Conselho de Direitos Humanos, tinha-se receio, porque 100 ONGs brasileiras vinculadas à esquerda entraram com um pedido que o Brasil não fosse aprovado. Das 193 nações, o Brasil teve 156 votos, o que representa uma votação extremamente expressiva, apesar de todas as críticas que os jornais mostram que internacionalmente está se fazendo contra o Brasil, e apesar das ONGs brasileiras, todas elas terem pedido que o Brasil não pudesse entrar, eram favoráveis à Venezuela, defendendo a inclusão, e a Venezuela também entrou, porque eram 2 vagas com 3 concorrentes, e a Venezuela, por uma mudança de 6 votos, ou 8 votos, venceu a Costa Rica em nível de direitos humanos, o país onde há o Tribunal de Direitos Humanos da América. O que nós vemos é que, nada obstante tudo que apresenta, nós estamos avançando. Agora, eu gostaria de fazer algumas considerações daquilo que me preocupa, porque esses são aspectos positivos, e acho que é necessário refletir, na medida do possível, nas conversas dos senhores todos, que têm também influência política, econômica, etc., e têm contactos com diversos dos detentores do poder, há algo que tem que ser mudado, há algo que tem que ser revisto nessa conjuntura. Em primeiro lugar, tenho eu dito aos meus queridíssimos amigos, ministros do Supremo Tribunal Federal, que eles têm que voltar a ser
legisladores negativos. Nós estamos hoje com a possibilidade de rever a jurisprudência passada no que diz respeito à condenação em segunda instância. A meu ver, não gosto de fazer prognósticos sobre decisões do Supremo, mas tudo leva a crer que a orientação de 5 anos do Supremo venha a ser modificada, com consequências muito graves, inclusive para o governo. Por quê? Todos os cidadãos que ficaram presos porque o Supremo errou, se mudar a sua jurisprudência, terão direito a ser soltos, mas mais do que isso, a entrar com indenização por danos morais e patrimoniais contra o governo, porque uma decisão incorreta, ilegal, inconstitucional, os manteve presos por 5 anos. O que vale dizer, se o Supremo assim agir, quem vai ter que responder a essas ações é a União, é o poder público. Por erro do Supremo, se mudar a jurisprudência, terá, evidentemente, que o Estado responder, e eu não tenho dúvida, até porque grande parte dos que foram detidos, ou narcotraficantes, ou políticos, são contrários ao governo Bolsonaro, farão questão de entrar, já os civilistas que estão estudando a matéria, buscando, com isso, criar um problema maior para o presidente Bolsonaro. Então, quem erra é o Supremo. Quem não julgou corretamente foi o Supremo, porque, no momento que ele diz constitucional é o trânsito em julgado, e a sua interpretação vale, significa que a interpretação anterior estava errada. E se estava errada, ficaram presos indevidamente por um período de 5 anos. Todos aqueles que aqui estão e que estudaram direito sabem que, no Poder Judiciário, justiça se faz nas instâncias inferiores. A função das cortes constitucionais, a função da Suprema Corte, não é fazer justiça, é dar estabilidade às instituições. Os grandes filósofos de direito, no Brasil e fora do Brasil, sabem perfeitamente que esta é a função. A Suprema Corte americana, enquanto o Brasil recebe 100 mil processos aproximadamente, a Suprema Corte americana recebe ainda, dava uma palestra 2 semanas com o presidente do Tribunal Regional, ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Thompson Flores, que era presidente na época em que o presidente Lula foi condenado. Ele mostrava um livro de uma juíza da Suprema Corte americana, falecida, a primeira mulher que foi da Suprema Corte, Sandra O'Connor, e que, aliás, eu conheci, me dava muito bem com ela. Depois vou contar até um episódio interessante, aconteceu na época em que ela era juíza com o presidente Clinton. Ela dizia, nesse livro, que num determinado ano dos Estados Unidos, a Suprema Corte, sabe quantos processos tinha decidido? 95. 95. Por quê? Só processos que interessam a dar estabilidade às instituições. A função da Suprema Corte no Estado democrático de direito é dar estabilidade às instituições. Justiça se faz nas instâncias inferiores. Agora, quando há o risco de conturbação, etc., mais do que a segurança do direito, é a certeza de que aquilo que a Suprema Corte decidiu é que tem que ser seguido. Agora, nós estamos na iminência de uma Suprema Corte cujos ministros são excepcionais juristas. Eu tenho livros escritos com 9 dos 11 ministros. Tenho uma admiração quase mística por todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. No momento que eles decidiram ser políticos,
no momento que eles decidiram ser legisladores positivos, no momento que eles decidiram legislar interferindo no poder legislativo, e fizeram repetidas vezes, por exemplo, na união entre casais do mesmo sexo, não é o que está na Constituição. O mesmo problema foi levado na Corte Constitucional americana, francesa. Eles disseram, decida-se isso no Congresso. O que o grupo que era favorável fez foi a Assembleia Nacional Francesa e mudaram a lei na Assembleia Nacional Francesa, porque ela é que tem competência para isto. E permitiram o casamento entre pares do mesmo sexo no poder correto. Quando eles mandaram prender o senador Delcídio e Eduardo Cunha, e eu não estou entrando no mérito, quando a Constituição exige que seja autorizado pelo Poder Legislativo e não fez, quando criaram a fidelidade partidária, que a discussão na Constituinte, no artigo 17, era de não permitir, quando mudaram o regimento interno do Congresso Nacional, do Senado, no momento em que se discutia impeachment da presidente Dilma. E o que nós temos visto é uma interferência permanente dentro do Poder Judiciário. Por quê? Porque cada vez que um partido não consegue fazer aprovar uma lei no Poder Legislativo, ele vai ao Supremo Tribunal Federal, que passou a ser a instância última legislativa, para permitir ou não. O mesmo acontecendo com atos do Poder Executivo, suspendendo licitações, etc., como se pudessem agir no princípio de tornar princípios abstratos da Constituição como se fossem princípios reais. Isso leva a ter o Supremo Tribunal Federal ser um parlamento legislativo. Comecei a advogar em 58. Sustentei pela primeira vez no Supremo Tribunal Federal em 1962. Muitos dos ministros que lá estavam não tinham sequer nascido. Até 2003, sempre foi legislador negativo. Nunca deixou de atuar para saber se uma lei era constitucional ou não, mas nunca intervieram no Poder Legislativo. Sempre que se recorria ao Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, diziam, deixe o processo seguir. No final, nós vamos dizer se foi ou não foi constitucional, mas não interferir diretamente durante o processo. Aqui não, se interfere no processo. E o que aconteceu? Vi debates homéricos entre ministros como Cordeiro Guerra, Moreira Alves, Galotti, Thompson Flores. No momento em que eles passaram a ser políticos, eles passaram a discutir como se fossem deputados. Um ministro xinga o outro com maior tranquilidade, como se fosse um deputado defendendo uma posição, porque passou uma casa a ser uma casa quase política, quase legislativa, quando deveria ser apenas um órgão técnico. Isso que eu estou dizendo aos senhores, eu digo a eles, porque quero muito bem e tenho uma profunda admiração por todos eles. Mas o Supremo tem sido um elemento de insegurança e de desestabilização. E o meu grande receio, sendo eu favorável à tese de que a prisão só poderia ser no trânsito em julgado. Como jurista, eu não poderia defender a prisão em segunda instância, porque o que está escrito é que ninguém pode ser considerado culpado senão no trânsito em julgado. Ora, como é que alguém inocente já pode cumprir execução de sentença, sendo inocente, sem trânsito em julgado? Mas no momento em que o Supremo decidiu, contra a opinião de muitos juristas, da forma como decidiu, e durante 5 anos aplicou, passou a ser interpretação que representa a certeza do direito. E nós estamos em vias de ter uma alteração que, a meu ver, será uma alteração de natureza política, mas que, embora com fundamentos jurídicos, pode trazer alguma preocupação de instabilidade, porque estou convencido que muitos não estarão de acordo com a decisão do Supremo.
e poderemos ter renovado aquelas tentativas de processos de impeachment ou a da chamada Operação Lava Toga, com uma maneira de pressionar, o que não é bom para a democracia brasileira. Então, o que me parece é que hoje também um foco dessas instabilidades nós estamos tendo no Supremo Tribunal Federal, por essas decisões de interferir como legislador positivo onde não poderia fazer. E, evidentemente, no poder legislativo, hoje, com essa saída do presidente programada do PSL, vai dificultar bastante as negociações de alguns dos projetos que lá estão. Sendo que, a meu ver, o que mais vai ser prejudicado, o que não é mal, a meu ver, são os 2 projetos de emenda constitucional no que diz respeito à reforma tributária. Mas só para terminar, sem entrar numa consideração que possa levar à impressão de que essas turbulências de poder executivo, poder legislativo e poder judiciário possam levar a uma grande instabilidade, a impressão que eu tenho, depois de ter citado os aspectos positivos, que há algumas finalizações no mundo que efetivamente transcendem o problema de direção no país, que está no caminho certo das simplificações. Hoje, o Fundo Monetário Internacional alertou, os senhores leram esta semana, que há um risco no sistema financeiro, há um excesso de liquidez no mundo inteiro e dificuldades em nível de aplicações com garantias suficientes. E, por outro lado, o aspecto ambiental preocupa, embora o aspecto ambiental não tenha uma repercussão imediata no setor econômico, e há alguns caminhos novos que começam a sair fora do controle, principalmente do sistema financeiro. Não só que nós que trabalhamos muitos anos, Luiz, com o fomento mercantil, sabemos que foi uma solução não de natureza financeira, mas paralela à natureza financeira, para permitir a alavancagem de uma série de empreendimentos que ficariam sem condições de sobrevivência se tivesse como única disponibilidade o sistema financeiro. Mas nós estamos entrando num caminho novo. O comércio digital, os blockchains, todas as ligações desses arquivos de transparência absoluta, entre os quais nós entramos na criptomoeda, que deverá crescer no mundo inteiro. Nós estamos perante desafios que não são do Brasil, mas que são do mundo inteiro. A criptomoeda, teoricamente, vai ganhando uma dimensão porque ela é absolutamente transparente de um lado, mas com um componente preocupante do outro é que não tem controle nenhum. A transparência, ela tem um peso negativo, que é a falta de controle. Há alguns bancos, sistemas financeiros, países, que começam a pensar seriamente em como o sistema financeiro poder controlar algo que foi feito exatamente para se fugir do sistema financeiro. E a criptomoeda pode trazer uma instabilidade muito grande se não criar um sistema de controle universal para que essa moeda, esse meio de pagamento, venha a causar problemas maiores. A própria liquidez do sistema financeiro internacional, o próprio endividamento dos países. O que é a moeda num país?
O que é o conhecimento? O que vale a moeda? Vale o que vale um governo. Sem confiança não há moeda. Na Alemanha da República de Weimar, a inflação chegou a bilhões de marcos, até que no dia 15 de março de 23, criaram um marco forte que gerou, por outro lado, uma recessão tão grande em função de terem que vencer a inflação e uma dívida de guerra que estava sufocando os alemães e que auxiliou o aparecimento da figura do Hitler para recuperar a honra alemã. O certo é que o excesso de liquidez no mundo, em que os sistemas financeiros internacionais venham a ter a possibilidade de controlar sem que saia num campo em que essa liquidez leve a grandes sustos no mercado, faz com que nós tenhamos que pensar muito qual é o melhor caminho, não só para o Brasil, para o mundo inteiro. Esses alertas que o Fundo Monetário Internacional e que os jornais publicaram, com pequenas notas, a não ser os jornais econômicos, do excesso de liquidez no mercado financeiro mundial, é um alerta do Fundo Monetário Internacional que foi criado para dar estabilidade aos sistemas financeiros em 1944, que não pode ser desconsiderado, inclusive no setor dos senhores. Sobre isso não temos formas. Sobre isso o Brasil não tem densidade suficiente no PIB mundial para influenciar. Mas é algo que temos que estar atentos, porque, a meu ver, nos próximos anos, nós vamos enfrentar problemas sérios no que diz respeito ao controle do excesso de liquidez, ao problema da queda da evolução econômica mundial, não só em função da briga entre Estados Unidos e China, mas pela própria possibilidade de, economicamente, se gerar mercado para absorver uma evolução econômica que pudesse atingir a todo mundo, mas pelo aparecimento desses novos meios de pagamento que podem fugir ao controle de todos. Essa parte final da palestra era no sentido exclusivo de mostrar que temos que estar alertas, sem muitas condições de influenciar diretamente no sistema, mas para saber que, independente dos problemas made in Brasil que temos, que podem ser superados, e, a meu ver, começam a ser superados de uma forma não exteriorizada através da imprensa, nós temos problemas que transcendem a nossa própria capacidade de superá-los. E, para esses, a melhor forma é, verdadeiramente, estarmos alertas e sabermos que, a qualquer momento, se não previrmos com muita facilidade, com muita antecedência aquilo que pode acontecer, podemos ser levados a ser carregados na enxurrada das novidades, dos novos caminhos. E assim eu encerro dizendo que, no passado, havia um partido político que, enfim, concorreu repetidas vezes ao poder, nunca teve a presidência, teve governadores, e que, com o ato institucional número 2, desapareceu. Mas tinha um lema que me parece extremamente importante e que vale para a realidade brasileira e vale para a realidade mundial. A liberdade que nós conquistamos, a democracia que nós temos no Brasil, dizia o lema desse partido: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Eu tenho a impressão o que nós temos que estar vigilantes para saber o que vai acontecer no Brasil e no mundo. Muito obrigado.